Aqui nós temos reação, frenagem e parada. O que é isso? Aqui dá para a gente entender que um veículo não para quando eu quero. Então o veículo está em movimento, está em velocidade. Quando a gente avista uma situação mais à frente, e quer parar, ele não vai parar na hora que a gente quer. Ele vai levar um tempo a parar. Quando o condutor vê a situação de perigo e leva o pé ao freio, como a gente está vendo aqui, ó, o condutor leva o pé ao freio, dá o nome de distância de reação. O tempo médio de reação de um condutor, em média, 3/4 de segundo. Então, observe, você não vai levar nem um segundo para pôr o pé em cima do freio. Esses metros que o carro vai percorrer, dependendo da velocidade dele, vai dar o nome de distância de reação. A partir do acionamento do freio, pisou no freio, o carro não para, ele continua andando. Então, esse tempo que ele pisa no freio até a sua imobilização total, dá o nome de distância de frenagem, que ele estava freando até o carro parar. E a soma desses metros que deu aqui, ó, da reação dele, mais a frenagem, a gente tem a distância total de parar. Só tem que saber disso para a prova. Não vai mencionar também a distância, não. Quanto maior a distância, quanto maior a velocidade que o carro está, maior vai ser a distância de reação, maior vai ser a distância de frenagem, e, consequentemente, maior vai ser a distância de parada. Como prevenir os acidentes? Existem procedimentos que, quando praticados conscientemente, ajudam a prevenir ou evitar acidentes. Podemos chamar esses procedimentos de método básico da prevenção de acidentes e aplicá-los em qualquer atividade do dia a dia que envolva risco. Nós temos a primeira colisão. Essa primeira colisão era considerada colisão com o veículo da frente. O condutor bate no veículo da frente. É aquela em que você bate no veículo que está à sua frente e diz: infelizmente não foi possível evitar. Por quê? Por ele ter parado bruscamente ou não ter sinalizado que iria virar. Então você imagina, você bate no carro da frente e fala que não teve culpa, né? Porque infelizmente não deu para ele parar porque ele freou bruscamente e você ou ele não sinalizou adequadamente, não sinalizou previamente. Aí nós temos o artigo 192 que diz para nós: deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os seus demais veículos, infração grave. Então observe, né? Infelizmente não foi possível evitar, porque parou bruscamente ou não sinalizou. Então nós temos aqui a infração só para refletir sobre o assunto. Deixar de guardar a distância lateral e frontal entre os seus demais veículos. Infração grave. Então, mantenha a distância de segmento, mantenha a distância do veículo da frente. Observe o trânsito à frente do veículo que o precede. O veículo que precede é o carro da frente. Então, lá na frente, você tem que observar se não tem um trânsito, alguma coisa que vai influenciar com que ele reduza a sua velocidade, porque se ele for reduzir, você tem que reduzir também, para você sempre manter a distância do veículo da frente. Ficar atento a sinais emitidos pelo veículo da frente. Se o condutor aqui, por exemplo, acendeu a azulzinha vermelha, pisou no freio, você pisa no freio também. Se deu seta para a esquerda ou para a direita, ele vai reduzir a velocidade, você reduz também. Dessa forma, você evita a colisão com o veículo da frente. Colisão com o veículo de trás. Uma das principais causas de colisão na traseira é motivada por motoristas que dirigem colado e nem sempre podem se escapar da situação, principalmente numa emergência. Então, se o condutor anda colado no veículo da frente, né, você está dirigindo, tem alguém colado na traseira do seu veículo ali, certamente ele pode não ter espaço, talvez uma manobra que você faça, né, e colidir com a traseira do seu veículo. Não fique indeciso ao percurso. É interessante que você, dirigindo seu veículo, sinalize sempre com antecedência para evitar uma colisão com o veículo de trás. Não freie bruscamente. Defina o trajeto e sinalize com antecedência. É interessante você definir o trajeto de casa. Eu vou sair, vou pegar tal rua, tal avenida. Dessa forma você adianta mais o seu percurso e acaba evitando uma situação dessa. Facilite a ultrapassagem. É interessante
que você facilite a manobra. Então, quando estou querendo ultrapassar o seu veículo, você facilita a manobra do lado esquerdo, tira esse carro colado da traseira sua e evita uma colisão dessa. Então a gente fala assim, mas deixa eu bater, quem bate atrás está errado. Só que acontece que a colisão que você estava acompanhando nas aulas, a lesão no pescoço, efeito chicote, ela é relacionada com uma colisão com o veículo de trás. É um carro que bate a traseira sua, se o encosto de cabeça não estiver regulado corretamente, pode acontecer uma lesão no pescoço, você pode morrer por causa disso. Então analisa direitinho, se ela se compensa, deixa ele pagar pelo erro dele. Colisão frente com frente ou frontal. É um dos piores tipos de acidente que tem, pois em poucos segundos os veículos se transformam em ferros torcidos, envolvendo os ocupantes, condutores e ocupantes de tal maneira que raramente escapam com vida. Então, geralmente é um acidente violento, raramente as vítimas escapam ilesas. É um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos. Imagina, uma colisão com um poste. Um condutor está a 80 km por hora no carro dele, ele bate no poste. O impacto da batida foi 80 km por hora. A colisão frontal é um veículo batendo com outro veículo em movimento. Então, exemplo, um carro está a 80 km por hora, ele bate de frente com o outro a 80 km por hora. O impacto da batida a gente soma. Então, é como se estivesse batendo não 80 km por hora, 160 km por hora. O impacto da batida entre os dois. Só ultrapassar com segurança onde for permitido. Entrar nas curvas com velocidade compatível. Respeitar o limite de velocidade e demais condições. São recomendações aí para evitar a colisão. Colisão nos cruzamentos. Esses acidentes ocorrem nas manobras de virar à direita ou à esquerda, não observando o semáforo ou a preferência de passagem do local. Assim como a travessia de pedestre. Então, essa colisão geralmente é falta de atenção do condutor. Falta de atenção de um ou mais condutores ali, certamente gerando esse tipo de colisão. Muito comum de acontecer o abarroamento, como a gente está vendo aqui, que é a colisão lateral, né? O condutor bate na lateral de outro veículo. Reduz a velocidade ao transpor um cruzamento. Olhar para os dois lados, primeiro para a esquerda. Recomendo que a gente olhe primeiro para a esquerda, que teoricamente é o veículo que chega primeiro em seu veículo. Você vai entrar na interseção. Qual chega primeiro? Lado esquerdo. Então você olha primeiro lado esquerdo. Só realizar a manobra em local permitido e com segurança. E aqui nós temos 1/3 dos acidentes de trânsito acontece nos cruzamentos. De cada 3 acidentes, um é no cruzamento. Então é uma proporção considerável. É interessante a gente analise direitinho, e tente evitar ao máximo esse tipo de acidente. Colisão nas ultrapassagens. Em locais de pouca visibilidade, nas curvas, locais proibidos por sinalização, verifique sempre. Observar as condições de segurança, só ultrapassar em local permitido, manter a distância lateral de segurança, o tempo suficiente para realizar a ultrapassagem com segurança. Analisa todos os critérios para depois realizar uma manobra de ultrapassagem. Não certamente vai oferecer um risco a você e os demais condutores. Colisão misteriosa. 3 tópicos aí que a gente tem que decorar. Esse último até que não. Acidente grave, não são todas, mas esses dois de cima sim. Envolve apenas um veículo, causas desconhecidas. Geralmente acidente grave. Esse tipo de colisão é uma colisão estranha mesmo, geralmente ela tem umas proporções estranhas. E basicamente seria isso. Tem que envolver um veículo só, causas desconhecidas. Nem a perícia geralmente descobre uma real causa. Ela tem hipótese, mas ela não chega na real causa dessa colisão. Então, causas desconhecidas e geralmente acidente grave, porque se a vítima morreu ou foi levada em estado de urgência para o hospital, ela vai ser considerada um acidente grave. Então, a maioria deles geralmente é grave. Colisão com ciclistas. A maioria dos ciclistas é composto por menores ou por pessoas que desconhecem as leis de trânsito e andam pelas vias de maneira que lhe parece melhor. Na verdade, é porque o ciclista, na verdade, quase que todo mundo, geralmente a gente vai saber sobre as leis de trânsito, infelizmente, é quando a gente vai tirar a carteira. Então, nesse caso, tem regra para todo mundo. Para pedestre, para ciclista, para condutor de veículo automotor. Todas as regras não valem para todo mundo. Só que a gente vai se deparar com situações que muita gente não sabe sobre as regras.
não sabe como que ele tem que se portar com a bicicleta dele, né? Como que ele tem que andar como pedestre. Então a gente tem que sempre estar usando a direção defensiva. Respeita a distância lateral de segurança, recomenda-se que mantenha. Recomenda-se não, isso é lei. É obrigatório que mantenha pelo menos 1,5 m ao ultrapassar a bicicleta. Mantenha-se eles em seu campo de visão. Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. Nós temos uma questão hierárquica, né? E aí nós temos um veículo automotor, um veículo de maior porte sobre um de menor porte, um motorizado por um não motorizado, todos juntos pela segurança dos pedestres. Cuidado ao abrir a porta, né? Isso aqui é interessante observar, é muito comum de acontecer esse tipo de colisão, não só com o ciclista, né? Mas talvez até com o motociclista também. Abrir a porta com cuidado para evitar essa colisão. Colisão com motocicletas. Motocicletas e similares fazem parte integrante do trânsito e seus condutores devem obedecer sempre à sinalização e às leis de trânsito, mas isso nem sempre ocorre. Se não ocorre, olhe com muita atenção antes de mudar de faixa. Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança de menor. Não confie somente nos espelhos retrovisores, movimente também a cabeça e cuidado ao abrir a porta do veículo. Isso tudo são recomendações para evitar a colisão com o motociclista. Colisão com manobra de marcha ré. Por ser considerada manobra perigosa, você deve evitá-la sempre que possível e nunca realizá-la sem adotar medidas de segurança numa via por onde circula veículos ou pedestres. Então a manobra de marcha ré ela é perigosa, recomenda-se que você use ela sempre em pequenas manobras sem causar risco e se puder evitar, melhor. Jamais dê marcha ré nas esquinas. Antes de realizar a manobra de marcha ré, observar com toda atenção a traseira do veículo. Não sair de ré de garagem ou estacionamento, pois sua visão na área esteja prejudicada. Recomendo-se que você sempre coloque o carro de ré para você sair de frente, né? Igual aqui mesmo para ele não ter errado. Colocou de frente. Recomendo-se que você coloque de ré o carro para que você saia de frente, é mais seguro. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras, infração de natureza grave ao condutor. Colisão com um pedestre ou atropelamento. Como seu comportamento é imprevisível e não há como evitar o acesso de pessoas imprudentes, portadores de necessidades especiais, alcoolizados nas vias, a melhor regra para o condutor é ser cuidadoso com o pedestre e dar-lhe sempre o direito de passagem. Sim, a gente vai se deparar com muitas situações. Eu falei com vocês que a maioria dos ciclistas não conhece as regras, o pedestre também, mesma coisa. Então, dê sempre preferencial mesmo, para evitar situações mais complicadas. Todos os veículos são responsáveis pela segurança do pedestre. Dê sempre preferência ao pedestre, seja educado e cortês com o pedestre. Respeite a faixa de segurança na faixa de pedestre, que é lei, né? Obrigatório que você sempre dê a passagem ao mesmo, para a questão de evitar situações mais complicadas. Colisão com animais. Ocorre sempre com mais frequência nas zonas rurais, pois os animais muitas vezes rompem as cercas, invadem as estradas sem que os donos percebam de imediato. Então é comum de acontecer tanto com animais selvagens quanto animais domésticos. Reduz a velocidade até que tenha ultrapassado, redobre sua atenção, nunca use a buzina, pois poderá assustá-lo e fazer com que volte ao seu veículo. Luz também, às vezes, cega o animal e impede de sair para que você possa passar. Então é interessante você reduzir a velocidade, redobrar sua atenção e não buzinar e também não jogar o farol alto, não acender o farol alto. Depois que passar por esses animais, é interessante que você avise os condutores que vêm em sentido contrário piscando o farol, para que eles reduzam a velocidade também, porque isso é uma situação perigosa. Colisão com objeto fixo, né? Um objeto que não se movimenta, ocasionando geralmente por culpa do próprio condutor. A maioria dos acidentes com objeto fixo, colisão com objeto fixo, é por culpa do condutor mesmo. Quando cansado, com sono, excesso de velocidade, desrespeito às leis de trânsito,
sob influência de álcool ou entorpecente. Então, situações que geralmente quase que sempre é exclusivamente do condutor, acontece esse tipo de colisão. Colisão com 3. Quando ocorre, é falta de atenção ou pressa do condutor, mas tomando alguns cuidados, são fáceis de ser evitados. Antes de passagem de nível, pare e olhe, escute. Jamais atravesse se o sinal estiver fechado. Não mude a marcha durante a transposição. Não mude a marcha porque não correu o risco de deixar o carro apagar, talvez por falta de habilidade do condutor ainda. Então, nesse caso, recomenda-se que você não mude a marcha à transposição da ferrovia. Aqui nós temos alguns acidentes, Isso aqui, colisão frente com frente, colisão lateral, colisão com objeto fixo, colisão lateral novamente, colisão até com animais aqui, colisão com um animalzinho aqui. Nós temos agora a questão da direção defensiva para motociclista. Para que tem uma parte de direção defensiva só para motociclista no trânsito? Isso aí é porque ela aumenta a frota. Ao passar do tempo, a motocicleta passou a ser pegou gosto mesmo na população. Passamos a gostar muito desse veículo. Tem alguns, por exemplo, de baixa cilindrada, a gente tem um custo bem baixo, manutenção, até para comprar o veículo ele fica mais barato. Então tem aí pelo gosto do veículo em si, ou então pela questão até de comodidade, com economia, digamos assim. Só que, com o aumento da frota, começa a ter uns acidentes de trânsito. Então nós temos aí aumento do veículo, aumento dos índices de acidente. Por isso que tem uma parte que fala só sobre direção defensiva para motociclista. Quais são as recomendações, as técnicas que eu devo usar para evitar as colisões. Eu tenho que saber aqui sobre o retrovisor de motocicleta. O retrovisor de motocicleta é convexo. O que é convexo? É um retrovisor que ele tem uma certa curvatura. Ele é interessante porque ele aumenta o campo de visão, só que ele tem seus contras. Os dois de motocicleta são convexos. Geralmente o carro, o lado esquerdo é plano e o lado direito é convexo. Com a convexidade, tem-se a ilusão que o objeto refletido a ele está na distância maior do que a real. Vamos ver aqui. Esse aqui é o plano e esse aqui é o convexo. Observa o campo de visão como é que é maior em comparação a esse. Só que vocês forem perceber, a imagem está menor. Observa, olha o tamanho desse carro aqui para esse. Esse carro está pequenininho. Por quê? Como é que o convexo funciona? Ele diminui a imagem aumentando o campo de visão. Então observe, esse aqui está dando a distância real, esse aqui está dando a distância incorreta. Então esse que é o defeito. Com a convexidade, a ilusão que o objeto está refletido a ele está na distância maior do que a real. Então quando você olha para o espelho plano, você vê a distância real. Quando você olha para o convexo, dá a distância incorreta. E o da motocicleta são os dois convexos. Do carro, geralmente, lado esquerdo aqui plano, lado direito lá vai ser esse aqui, o convexo. É bom e ruim. Aumenta o campo de visão, mas dá uma enganada para a gente aí. Segurança. Comprou uma motocicleta e agora é só sair por aí, não é? Não é bem assim. Além da habilidade para guiar o veículo, é preciso observar o detalhe mais importante, a segurança. É o mais comum. Se eu compro uma motocicleta lá, já quer conduzir o veículo sem nenhum mínimo de segurança possível. O uso dos equipamentos é imprescindível para garantir a integridade física do condutor no caso de uma queda ou colisão. Então, usem os equipamentos. A gente tem aí um equipamento obrigatório só, por lei, que é o equipamento, que é o capacete. Tem uma resolução para esse capacete do CONTRAN. O resto, bota, luva, calça, isso é interessante você use, recomenda que você use, mas não seria diretamente obrigatório. Transporte passageiro. Como é que eu devo transportar passageiro em motocicleta? O passageiro em motocicleta deverá ser transportado utilizando capacete de segurança. Aqui a gente está vendo o capacete de segurança para o passageiro. Utilizando vestuário de proteção. O que você estiver usando é interessante que ele use também. Em carro lateral acoplado ao veículo, é uma forma de você conduzir também, que chama sidecar. Sidecar seria um carro acoplado à motocicleta. Em assento suplementar atrás do condutor. Se não tiver o carrinho lateral, vai usar essa forma aqui, assento suplementar atrás do condutor, como já está sendo transportado aqui nessa ilustração. Não transportar menor de 7 anos ou pessoas que não tenham condições de cuidar de sua própria segurança. Perfeito. Você pode transportar uma criança com 7 anos na motocicleta? Pode. Por enquanto, por lei, ainda não tem nada de mudança recente.
Por enquanto, 7 anos na motocicleta pode, menor de 7 que não pode. Postura. A motocicleta, ela requer uma postura também, igual o carro. Essa postura a conduzir o veículo vai diminuir o desgaste físico e vai aumentar a questão da segurança, porque você vai usar os comandos de maneira correta. Então, braço ligeiramente flexionado, coluna ereta, os joelhos presos ao tanque, né, as pernas presas ao tanque, os pés em cima das pedaleiras, no meio da pedaleira, não deixar o pé abaixo. Então, pulso flexionado. Então, essa é a postura que você deve conduzir a motocicleta, né? Então, essa postura aumenta a segurança e diminui o desgaste físico. Curva. Motocicleta, a gente está vendo a ilustração aqui, quanto maior a velocidade que a motocicleta está, mais inclinada tem que ser ela, ou menor o raio da curva mais fechada. Então, para que você tenha uma conduta correta, reduz a velocidade sempre, antes da curva. Comece a fazer a curva um pouco mais aberta também, né? A gente abre um pouco mais para ter um ângulo correto no final da curva. Reduz a velocidade antes para que você não incline exageradamente a motocicleta, porque exageradamente certamente você vai perder a estabilidade dela. Aqui a gente tem 3 principais técnicas à realização de curva com a motocicleta. Aqui seria a motocicleta em alta velocidade, a inclinação do motociclista é o mesmo da motocicleta. Pista com baixa aderência, não tem muita aderência na pista, exemplo, pista molhada. A inclinação da moto é menor do que o do motociclista, ele inclina mais que a moto. E aqui desviando de obstáculo, ou fazer curva em baixa velocidade. A motocicleta inclina mais do que o próprio piloto. Isso aí são técnicas para compensar as leis da física, para que você realize corretamente. Obstáculo. Passando por um obstáculo. Como é que a gente faz? Sendo inevitável, faça. Erga-se um pouco da motocicleta e não freie, né, em cima do obstáculo, porque certamente o estrago vai ser maior, o dano vai ser maior aí. Então nós temos que erguer-se um pouquinho da motocicleta, os braços e pernas vão servir como molas quando bater no impacto. São técnicas aí utilizadas para que você passe um obstáculo. Frenagem. Saber frear é um dado básico para a segurança. Erros no momento de frenagem são causas de muitos acidentes com motocicletas no mundo inteiro. Então, na verdade, como é que eu freio? A gente tem que frear os 2 freios da motocicleta, freio dianteiro e freio traseiro. Eu não posso frear bruscamente esses freios, porque a roda trava e você perde a aderência da motocicleta. Aqui nós temos, utilizando aqui, ó, só o freio traseiro, aqui utilizando o freio traseiro e a embreagem ao mesmo, no final, usou o freio traseiro e a embreagem no final, e aqui usou o freio dianteiro e o freio traseiro e embreagem no final. No final aqui é porque a embreagem também ela tem um detalhe. Quando você aciona a embreagem, você corta a rotação do motor para as rodas. Então a moto leva mais tempo a parar. Então quando você não aciona a embreagem e usa os freios, você está usando o freio motor da motocicleta. Então é como se você estivesse usando 3 freios. O freio dianteiro, o freio traseiro e o freio motor. Faz com que ela pare mais rápido. Cruzamento. Sempre é um perigo potencial, reduzir velocidade, olhar primeiro para a esquerda. Todo cruzamento, sendo ou não sinalizado, é interessante que você reduza a velocidade, para evitar a colisão. Lembrando que se você estiver conduzindo a motocicleta, você vai ser mais prejudicado numa colisão, por exemplo. Ao cruzar a pista, olhe primeiro para a esquerda. Pilotando à noite, é interessante que você analise que toda a parte elétrica do seu veículo esteja funcionando corretamente, a viseira em bom estado de conservação. Se acontecer um ofuscamento, olhar para aquela linha de bordo que está à direita da via. Nesse caso, são recomendações para que você guie a motocicleta. Lembrando, reduzir um pouquinho mais a velocidade também por essa condição adversa. Transitar em corredor. Não recomenda-se que você ande, não há infração específica para a questão do cruzamento aqui no Brasil, né? Não tem uma infração dirigindo entre o corredor, né? Transitar entre corredores. Mas tem infração que deixar de manter distância lateral entre o seu e os demais veículos é a infração. Então poderá ser até punido por isso, então é interessante que você não ande, não recomendo que você ande nos corredores, isso é perigoso, né? O condutor pode não ver, te fechar no trânsito e causar um acidente. Adversidades do clima. Diante do perigo oferecido, o ideal mesmo é evitar a pilotagem. Mas, se não houver essa possibilidade, esteja pelo menos sempre muito bem equipado, com luvas, botas, roupa apropriada, em cada situação que a gente já está aí, né? Esteja preparado, porque a motocicleta te deixa uma sensação de liberdade. Muito bom guiar a motocicleta, mas a gente fica exposto a tudo, as condições do tempo e do clima.
Aqui nós temos a operação de mototáxi ou motofrete. Isso aqui no caso são atividades remuneradas de acordo com o transporte de pessoas, mototáxi, ou o transporte de frete, mercadoria. As motocicletas e motonetas destinadas a transporte remunerado de carga e passageiro devem ser registradas com veículo de aluguel, tem que ter equipado com mata-cachorro, que é um equipamento que no caso seria para a questão de tombamento com o veículo, protege suas pernas, né, no caso de acidente, antena corta-pipa, inspeção semestral de segurança. Aqui nós temos os itens, né? Aqui o mata-cachorro, aqui é o baú, aqui a alça de acoplamento, o capacete tem que ter esse retrorefletivo, né? Tem que ter a anteninha corta-pipa, isso aqui é para a linha de cerol, o colete retrorefletivo. Essas são as exigências para essa condução. E ali no caso, isso aqui seria para o veículo. E aqui nós temos para o condutor. Ele tem que ser maior de 21 anos, tem que ter CNH na categoria A há pelo menos 2 anos, e tem que ter feito um curso especializado. E com colete dotado e dispositivo retrorefletivo, aquele colete que a gente viu que é retrorefletivo. Essas são as 4 exigências para que o condutor exerça essa atividade. A idade, pelo menos 21 anos, categoria 2 anos de B, curso especializado, que é o curso de mototáxi, motofrete, que vai ter curso prático e curso teórico, com o dispositivo, que é um colete, para essas situações. Aqui nós temos na prática, né? Olha lá, o capacete, o colete, o baú. Isso aí são as exigências registrado com placa de aluguel, uma placa vermelha. Aqui nós temos as especificações do baú. O baú ele deve ter no máximo 60 centímetros de largura, no máximo 60 centímetros de largura, desde que não exceda as extremidades internas dos espelhos retrovisores. Como é que seria isso? Para quando ele estiver conduzindo o veículo, ele vai olhar nos retrovisores. O baú não pode atrapalhar a visão dos espelhos retrovisores. Por isso que fala 60 centímetros de largura, desde que não exceda as extremidades internas. A altura do baú, no máximo 70 centímetros, a partir do banco aqui. Comprimento, final da moto, rabeta da moto. Terminou a moto, terminou o baú. Essas são as dimensões regulamentadas para o baú, para essa atividade, que é o equipamento fechado, que seria baú. Tem um dispositivo também aberto, que é o grelha ou grade. Aqui nós temos a altura da carga colocada no dispositivo no máximo 40 centímetros, ela não pode passar do dispositivo. Admite-se a altura até de 70 centímetros, se for a combinação. Combinação por quê? Porque tem situações em que a gente tem o baú com a grelha. Então, somou tudo até 70 centímetros. Mesma largura, a mesma altura é do baú também. A largura, 70 centímetros, a mesma coisa. Essa grelha pode chegar até 60 centímetros, desde que não interfira na visão dos espelhos retrovisores. Quer dizer o quê? O motoqueiro está andando, ele olha pelo espelho retrovisor ou não pode interferir na visão dos espelhos retrovisores. O comprimento, rabeta da moto. Terminou a moto, tem que terminar o dispositivo também. Esse aqui é os alforjes, as bochas ou caixas laterais. Largura do dispositivo, eles vão colocar assim, quer ver? Eles vão medir de um ao outro. Não seria só um dispositivo, eles mudam de um lado a outro. Aí eles vão colocar assim, a largura não poderá exceder a essa largura da frente da moto. Então aqui, ó, eles vão medir da alavanca de embreagem, a de freio, ou da ponta do guidão na ponta do outro guidão. Então esse dispositivo não pode exceder essa parte frontal da moto. É como se fosse assim, se a moto for passar num local bem estreito, se a parte dela passar, se a parte da frente passar, a traseira também tem que passar. Então, eles vão medir a frente aqui da embreagem, né? Eles vão medir aqui, ó, a alavanca de freio ou embreagem, a que for maior, extremidades do guidão ou alavanca de freio e embreagem, a que for maior, para poder instalar esse dispositivo aqui na motocicleta. Então, exemplo, se a parte da frente da moto passar, a parte traseira também tem que passar. Então, eles vão medir a frente com a traseira aqui para poder instalar o dispositivo. A altura não pode ser superior do banco. Então, a altura aqui vai ser a mesma do banco. A altura dele vai chegar no máximo a essa. O comprimento, rabeta da moto. Terminou a moto também, encerrou o dispositivo. Também tem essa aqui, ó. Isso se chama de baúzinho, né? É caixa especialmente projetada para acomodação de capacete. Ela pode exceder até 15 centímetros a partir do final da moto aqui. Então, aquela de capacete, ela pode ficar um pouco mais comprida do que o baú
ou os outros dispositivos, que é as caixas ou alforjes ou as caixas laterais, que basicamente seria essa daqui. Ó. Essa aqui é a caixa, essa aqui é o baúzinho. Semi-reboque motocicleta. De acordo com a resolução 273, motocicleta ou motoneta pode tracionar semi-reboque se ela tiver mais de 120 cilindradas. Mais de 120, 121 a 122, mais de 120 cilindradas poderá tracionar o semi-reboque. Dimensões máximas do dispositivo. A largura dele seria 1,15, a altura 90 cm e o comprimento 2,15 com a alça de acoplamento. Então a largura dele aqui, ó, no máximo 2,15, a altura 90 cm e o comprimento seria aí até 2,15, contando com a alça de acoplamento. Essas são as dimensões aí fixadas para o semi-reboque. Equipamentos obrigatórios: para-choque traseiro, lanterna de posição traseira na cor vermelha, protetor de roda traseira, que são esses paralamas aqui, freio de serviço é porque se você frear a motocicleta ele vai frear também, lanterna de freio na cor vermelha, iluminação de placa, lanternas indicadoras de direção, que é a seta na cor ambal vermelho, pneus que ofereçam condições de segurança, que tem que ter pelo menos 1,6 mm de profundidade, dos sulcos, do desenho, elemento refletivo aplicado na lateral e traseira. Também é obrigatório uns adesivos que brilhem quando decide usar eles. Esses são a lista de equipamentos obrigatórios para o semi-reboque na motocicleta. Sidecar. O sidecar, ou também chamado de sidecar, ele pode ser utilizado na motocicleta. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e galões nos veículos que trata a Lei 12.009, de 29 de junho de 2009, com exceções dos botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg e galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, desde com auxílio de sidecar. Então, você pode transportar esse tipo de produto perigoso, na verdade é o único produto perigoso que pode ser transportado, que é o gás, até 13 kg, que é esse que a gente tem no bojão de casa. No sidecar você pode transportar, ou no semi-reboque da carretinha também você pode transportar. Fora isso, não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso. Na moto, exatamente na moto, não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso, inclusive o gás. Só com auxílio sidecar ou com semi-reboque. Galão de água mineral também até 20 litros. Se for transportar gás, o sidecar tem que estar homologado para essa finalidade, como está aqui painel de segurança e rótulo de risco. Aqui nós temos a questão também que é vedado o uso simultâneo de sidecar ou semi-reboque. Quer dizer, eu não posso colocar o sidecar e, consequentemente, colocar um semi-reboque atrás da motocicleta. Isso não é permitido que faça. Ou é um ou é outro. Então, o sidecar é um dispositivo que usa tanto para carga quanto para passageiro. Dessa lei 12.009, essa lei 12.009, ela informa para a gente que a gente pode usar o sidecar para transportar produto perigoso. E só na motocicleta a gente não pode transportar nenhum tipo de produto perigoso. Finalizamos a direção defensiva, toda a matéria de direção defensiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, teve um aproveitamento bacana e bons estudos.